E aí, galera, vamos continuar com o nosso curso? Vamos continuar com o nosso curso de Direito Tributário? A gente vai falar agora sobre as espécies tributárias, né? O Estado delega as competências. Que competências são essas? União, Estados, DF e municípios. E aí nós vamos discutir as competências tributárias, a natureza dessa divisão. Então, as normas gerais, nós estamos na parte das normas gerais, nós estamos na primeira fase do nosso curso. Nosso curso é um curso longo. Então, o legislador, ele buscou diferenciar as bases econômicas para fazer o fato gerador de cada tributo segundo a área espacial do tributo. Os tributos mais próximos do município, competência municipal, os mais próximos do Estado, geral, aí as competências estaduais e as competências federais, que são as mais gerais, né? Então você tem aí um critério para caracterizar a espécie de tributo, os impostos e taxas, a estrutura e as ligadas à função, as contribuições, né? E o caso dos empréstimos compulsórios, quando você tem uma situação de emergência aí, tá bom? O mais importante é que a gente vai colocar isso, uma noção importante, porque a finalidade da tributação é alcançar determinadas espécies tributárias e contribuições e prover o Estado, tá certo, de um conjunto normativo que dê validade a essas denominações e essas características tributárias. Então, por exemplo, o imposto, nós temos 5 espécies tributárias. 5. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então você tem aí uma classificação, tá bom? Então você tem o conceito de imposto, você vai ali, nós temos os impostos ordinários, os residuais e os extraordinários de guerra, lá no 145, 153, 155, 156 do Código Tributário e da própria Constituição Federal. Você tem os residuais no artigo 154 da Constituição, os extraordinários de guerra, e você tem aí as taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, muito bom. A contribuição de melhoria, quando você tem a valorização do imóvel, quando você tem uma obra pública, e aí você pode, né, cobrar uma contribuição de melhoria. É um projeto mais complicado, mas ainda existe. E as contribuições sociais. Contribuições são essas: as gerais, a de seguridade, as de funcionalismo, de previdência, intervenção do domínio econômico, das categorias profissionais, na iluminação pública, aquelas. Você sabe muito bem que se tiver contrato um advogado, se tiver o AB, um engenheiro se tiver o CRA, um administrador se tiver o engenheiro é o CREA, o administrador o CRA, o contador o CRC. Então você tem aí as estruturas que fiscalizam as categorias profissionais, e quem vai fazer essa cobrança desse tributo é uma contribuição social, quem vai fazer tá? Então você tem os empréstimos compulsórios, calamidade de guerra e de investimento, que são empréstimos que acontecem de forma extraordinária. Os impostos, eles incidem sobre a revelação da riqueza do contribuinte, tá certo? Porque aí, quanto mais o contribuinte tem riquezas, mais ele deve pagar um pouco de tributação. Então não é um imposto, é um tributo cuja obrigação tem um fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade específica relativa ao contribuinte, tá certo? Por quê? Porque no caso concreto aí, a destinação do imposto vai para a receita do Estado e não vai objetivamente para um órgão arrecadador prestar um serviço, porque ele é totalmente diferente da taxa. A taxa, tá certo? Ela é uma atividade estatal. Um poder de polícia que o Estado, o cara quer tirar o porte de arma, ele vai lá e paga uma taxa e tira aquele porte de arma. Ele vai querer pegar um passaporte, é a mesma coisa, ele vai cobrar uma taxa, tá certo? Então a taxa tem um exercício regular de polícia lá no 145 e um serviço específico e divisível,
tá certo? Onde cada ente federativo vai cobrar suas taxas de acordo com os serviços e o poder de polícia em que eles estão divididos na sua competência, tá bom? Lá no 77 do Código Tributário Nacional. E aí você tem aí o artigo 79, que se refere ao artigo 77, que são utilizados pelo contribuinte, as taxas, né? Efetivamente quando ele usufruir a qualquer título, específicos, potencialmente quando compulsórios, tá bom? O mais importante é que você tem vários entes federativos cobrando as taxas e todas elas estão previstas, tá certo? Quando você tem o cálculo do valor da taxa, tá certo? Com elementos na base de cálculo própria de imposto. Isso é constitucional quando você tem uma base diferente, tá bom? Só para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Daqui a pouco a gente continua conversando um pouquinho mais sobre espécies tributárias.